Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados para administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na forma que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. O título desse nosso estudo, nessa pregação de hoje, é O fim de todas as coisas está próximo. Quando se fala de fim, muitos pensam, evidentemente, em morte. Para muitos, morte é o fim. E é o fim, mas não é o fim de tudo. É o fim da vida, mas que todos vão ser ressuscitados num dia. Uns para alegria na presença do Senhor e outros para vergonha e desprezo eterno. Quando se fala de fim, alguns pensam no fim como uma coisa boa. O fim de uma dificuldade, o fim de uma doença, o fim de um caos. Mas o apóstolo Pedro está falando sobre o fim de todas as coisas. O fim de todas as coisas está próximo. Aí ponto e vírgula. E desde muito tempo ouvimos falar do fim, né? E do fim no sentido escatológico, em filmes, novelas, seriados, livros. Isso tudo eles abordam esse assunto. E uns acreditam, outros não acreditam que vai ter o fim de todas as coisas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá em Mateus 24, no versículo 3, os discípulos perguntaram para o Senhor quando que aconteceria o fim. Né? Eles mostram o templo, a estrutura do templo, e o Senhor diz assim para eles que não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derrubada, e começa a explicar algumas coisas, e em particular, logo mais à frente, os discípulos perguntam quando ia ser o fim daquilo tudo, quando aconteceria o fim. E o Senhor começa a falar uma série de coisas ali. Ele fala do princípio das dores, versículo 8. Ele começa a explicar que haveria pestes, terremotos, haveria falsos profetas, haveria perseguições, traições. E quando chega no versículo 14, diz que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então viria o fim. Então, biblicamente, teologicamente, o fim está atrelado com a proclamação do evangelho. Muitas pessoas não acreditam nem no evangelho, tampouco no fim, e menos ainda nas coisas que vão acontecer após o fim da nossa era aqui, antes da volta do Senhor Jesus. E esse evangelho vai ser pregado. Essa é uma certeza e uma garantia. Até o fim, essa proclamação ocorrerá. E nós vamos aprender um pouco aqui hoje o que é o fim. Então eu quero abordar de primeira o que de fato é o fim. Os discípulos perguntaram: o que é o fim? Ou quando será o fim? Melhor dizendo. É o que eu expliquei agora. E nós precisamos entender que este fim, para muitos, desprezam, mas eles vão passar por tudo aquilo, todos nós, na verdade, por tudo aquilo que a Bíblia nos informa, por tudo aquilo que a palavra nos dá e nos revela. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, que eu disse agora, Mateus 24, 14, que o fim está atrelado com a proclamação do Evangelho, há poucos dias nós fizemos aqui o ensino sobre as duas testemunhas, que foram 3 sermões, e eu expliquei bem sobre as duas testemunhas e
em Apocalipse 11, verso 7, nós vamos ler que quando as duas testemunhas tiverem concluído o seu testemunho, elas seriam mortas. Então, quando essas duas testemunhas, que é uma tipologia da igreja, esses 3 sermões eu explico bem, quando ela terminou sua proclamação, o fim estava ali. As portas, né? O fim definitivo para essa era. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos aprender que o próprio Senhor Jesus ele ensinou sobre a presente era e a era futura. E este sermão, essa mensagem, sempre foi atual e para os nossos ouvidos, nesses dias de pandemia, de coronavírus, de isolamento social. No Brasil, além disso, temos a crise financeira, a crise política, que está aí estabelecida, instituída aí com perseguições, com provocações, com deturpações, enfim. Ele é extremamente pertinente porque está declarando que o fim de todas as coisas está próximo. Na sua versão deve estar assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Deve estar assim na sua versão. O fim de todas as coisas está próximo. Então, para quem espera a volta do Senhor Jesus Cristo, quem está salvo em Cristo Jesus, para nós o fim é só o começo de uma era gloriosa, esplendorosa com o Senhor, corpo de glória, não tem mais acesso ao pecado em nossas vidas, a comunhão plena com o Senhor. Mas para quem está sem Deus e tem um entendimento, já tem o conhecimento disso, há de se pensar com pavor e com tremor e temor diante de Deus. E quando nós olhamos para essas passagens, nós observamos que nós temos que entender que esse tempo do fim que se aproxima está muito próximo. Pedro está falando no primeiro século da igreja, nos princípios, nos primórdios da igreja. Ele já dizia, e já está próximo o fim de todas as coisas. Observe comigo. 1 Pedro, capítulo 1, volta um pouquinho aí, e o versículo 5. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, já quero avisar também que minha fala deve estar estranha para quem está acostumado a me ouvir. É que faz menos de uma semana que eu coloquei aparelho no dente e estou com as bochechas tudo machucadas aqui, mas daqui a pouquinho acostuma e fica bom. 1 Pedro 1, verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Vou ter que pegar o 3 por causa do parágrafo, né? Eu sempre gosto de começar com um parágrafo. 1, de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então, no tempo final, a salvação já é dada, mas aqui está dizendo a plenitude da salvação, um encontro glorioso com o Senhor, corpos transformados. Você observa, eu já falei em outras passagens também, em outras mensagens, sobre 4 pontos fundamentais para a nossa cosmovisão bíblica: criação, queda, redenção e consumação. Sempre observe os textos bíblicos dentro dessa perspectiva, dessa cosmovisão. Criação, queda, a redenção e a consumação. E nós aguardamos essa revelação para o tempo do fim. Tempo final, para nós é coisa boa. Observe, Mateus 12, verso 32. Eu estava dizendo sobre uma era atual e uma era vindoura. Mateus 12, verso 32, é aquela passagem muito conhecida também. Vamos ver se dá para ler só esse versículo 32 para ganharmos tempo. Olha o que diz. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não será perdoado neste mundo nem no porvir. Como é que está de vocês aí? Está o quê? Se alguém falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito vindouro. Era vindouro, algumas versões falam assim, declarando que o fim está determinado pelo Senhor, desta era presente, mas haverá uma era vindoura.
E esta é a preocupação que as pessoas devem ter, porque o fim vem, e vem certamente. Mas há algo para nós, igreja, preparado, glorioso e soberano, da parte do soberano Deus, melhor dizendo, tremendo, e que as pessoas estão desprezando ao rejeitarem o Evangelho. Em 1 João capítulo 2, está escrito assim: filhinhos, já é a última hora. O texto anterior está falando da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Os fariseus blasfemando, desprezando e tal. E aqui o apóstolo João, ele fala para a igreja, já é a última hora. E vocês sabem que muitos anticristos já se levantaram. Na ocasião que ele falou, há 2000 anos atrás, já era a última hora. Lembrando também sempre que eu estou dizendo, quando Cristo veio, ele fez a sua obra na cruz, pregou o Evangelho, foi morto, ressuscitou o terceiro dia, depois de 40 dias ele foi ascendido aos céus. Então ele disse, aquilo que eu falei em Mateus 24, o princípio das dores, que nós estamos nele ainda, e acreditamos pelas Escrituras e pela história, que estamos no fim do princípio das dores. Logo na sequência, a apostasia, que já vem se mostrando cada dia e vai se levantar de uma forma terrível, dentro em breve, já estamos aí em dimensões avassaladoras e vai aumentar muito mais. Então, vai ter a manifestação do anticristo, e então, aí sim, a volta gloriosa do Senhor, o último dia. Por que o último dia? Porque é o último dia desta era, para começar a era vindoura. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo ensina a Timóteo dizendo o seguinte: nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a ensino de demônios, a doutrina de demônios, a ensinos terríveis. Nós temos visto isso, últimos tempos, últimos dias. Em 1 Timóteo 3, verso 1, o apóstolo Paulo fala que nós vivemos dias maus. Abra comigo sua Bíblia em Hebreus 9, versículo 26. Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Olha o que diz a palavra do Senhor. É um texto também conhecido, principalmente o versículo seguinte, que é o 27, muito conhecido, mas vamos ler o versículo 26 de Hebreus 9. Diz assim a palavra. Eu vou ler 25 e 26. Ele não entrou para fazer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, na sua talvez esteja a consumação dos séculos. Está isso aí? Consumação dos séculos. O fim dos tempos, e ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Fim dos tempos. Ele se manifestou no fim dos tempos, mas já faz 2000 anos. Consumação dos séculos. Em Gálatas 4, verso 4, está escrito assim: mas vindo a plenitude dos tempos, nasceu Jesus, veio Jesus nascido de mulher, nascido sob a lei, num tempo perfeito, que era aquele tempo, nem um pouquinho depois, nem um pouquinho antes, naquele momento, tempo perfeito. Observe 1 Pedro 1, 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Olha só o que diz. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Ou seja, desde que ele se manifestou, já é apresentado o fim dos tempos, o tempo que vai findar, que está mostrando um tempo de fim que ninguém sabe. Se é 2 meses, se é 1 ano, se é 2 anos, quando o tempo vai acontecer. Observe 1 Coríntios 15, 24. 1 Coríntios, capítulo 15. E o versículo 24, também bastante conhecido, um texto que fala muito sobre a ressurreição, etc. 15 e 24 de 1 Coríntios diz assim, eu vou ter que ler um pouquinho antes, né? 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Falando de Adão que entrou à morte, por Cristo veio a ressurreição. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim,
quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Então nós vamos ver aqui o fim sendo deflagrado. No fim dos tempos ele se manifestou, no fim dos tempos haveria coisas difíceis, e vamos observando aqui. E quando chegamos nesse texto, o fim, quando Cristo, depois que da sua gloriosa volta, ele entregar o reino ao Pai, olha só o versículo 24, vou ler de novo. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. 25, olha também. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E aqui segue o texto também conhecido. Então, o que de fato é o fim? O fim está atrelado com a proclamação do Evangelho. O fim está atrelado intrinsecamente com a palavra de Deus, com a proclamação do Evangelho. E o apóstolo Pedro diz aqui, mostra aqui no seu texto que nós lemos, o texto base para nós aqui, no primeiro versículo, versículo 7 de 1 Pedro 4, o fim de todas as coisas está próximo. Então vai findar a proclamação do Evangelho, ainda há tempo, ainda há chance, ainda as pessoas têm oportunidade, embora eles rejeitem, e rejeitem por uma razão óbvia. A colheita está chegando no fim. É uma razão óbvia. É assemelhado também à proclamação do Evangelho a uma grande colheita, plantio e colheita, plantação e colheita. Mas chega o momento da colheita que ela vai findar, e quando a colheita está findando, são poucos os frutos. No princípio da colheita, se colhe muito, né? Numa plantação de milho, de soja, de feijão, é muita colheita. Quando vai acabando a safra, quando vai acabando ali, ele acha um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, e está acontecendo isso. A colheita da igreja, do plantio que o Senhor fez, está findando. Por isso nós vemos igrejas que pregam o Evangelho com poucas pessoas e poucas conversões. Emocionalmente falando, você tem muito oba-oba, mas conversões daquela que a pessoa reconhece o seu pecado, reconhece a obra que Cristo fez, reconhece. Quando que nós entendemos, claro que não é só isso, evidentemente não é só isso, mas quando entendemos que uma pessoa está convertida, quando nós conseguimos olhar para nós e ver que nós estamos convertidos de fato, quando nós sentimos nojo do pecado, quando sentimos a tristeza e a angústia de lembrar que na cruz do Calvário, Cristo não estava morrendo só por minha causa, mas estava morrendo em meu lugar. Então, quando olhamos para Cristo na cruz, não era só por nós pecadores, por nossa causa, claro que é isso também, mas era uma morte de substituição, vicária. Ele foi em nosso lugar, estava lá, eu estava crucificado lá, nós estávamos lá, nossos pecados estavam nele, como diz aquela canção, né? Meus pecados castigados em Jesus. E a palavra nos informa em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pois bem, então o fim é algo proclamado pelo Evangelho, ensinado na palavra. Os físicos, matemáticos, químicos, cientistas de todas as ordens que possam existir, muitos são ateus, muitos não acreditam na proclamação, não acreditam no Evangelho, creem que o homem surgiu de uma ameba, de um micro-organismo que virou macaco, que virou um ser humano, e são evolucionistas, não são criacionistas. E todo cristão, ele é criacionista porque crê no Deus criador, que do nada, pela sua palavra, criou, haja, e começou a acontecer, haja luz. Isso aqui faz parte também da ciência, é física. Nós não temos matéria sem energia. Primeiro tem energia, depois tem matéria. Ele diz, haja luz. Então, começou a criar seu poder criador. E embora as pessoas não acreditem nisso, o Evangelho, a palavra de Deus, e não o homem, e não a ciência vai ter que enxergar as suas descobertas nas Escrituras. O homem, por mais sábio que ele seja, se ele não se dobrar diante do que está nas Escrituras, ele apenas vai ser mais um entre as multidões. Mas a palavra nos aponta, e já está próximo o fim de todas as coisas. E o Evangelho vai ser pregado até o fim. O Evangelho do Reino, até o fim, a todas as nações, então virá o fim. Então o que vai acontecer? Bom, nós já falamos aqui um pouco,
nesse meu segundo ponto, quero falar sobre algumas coisas que vão acontecer. Levando em conta o que eu falei agora há pouco, o princípio das dores, Mateus 24, verso 8. A apostasia, 2 Tessalonicenses 2, 3. A manifestação do anticristo, 2 Tessalonicenses 2, 3. O deflagrar da grande tribulação, Mateus 24, 21. E reforço e reafirmo categoricamente, a igreja vai estar aqui durante a grande tribulação, até porque a grande tribulação é para a igreja. Porque a grande tribulação não é a ira de Deus contra a igreja, é a ira do anticristo, ou melhor ainda, do dragão, com a sua equipe, vamos dizer assim, contra a igreja. Então, observe, eu quero ler Mateus 24, vai lá comigo. Mateus 24, verso 29. Mateus, capítulo 24, versículo 29. Diz assim, e eu aconselho você a ler a partir do versículo 15 na sua casa, né? Mas eu não vou ler do 15 por causa do tempo, que eu quero ganhar tempo, vou ler o 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Logo após a tribulação, do 15 em diante, você vai ler sobre a grande tribulação. E logo após ela, ele vai surgir no céu, aparecerá o sinal do Filho do Homem. E diz o texto sagrado, logo em seguida da grande tribulação, ele vai enviar então os seus anjos, com grande clamor de trombeta dos quatro cantos, juntando os seus escolhidos. Quem são os escolhidos do Senhor Deus? A igreja. A igreja. Que vai estar aqui, que vai sofrer, mas que, pela ocasião da vinda gloriosa do Senhor, os anjos serão enviados para recolher os seus eleitos, os seus escolhidos, dos quatro cantos. Olha comigo, Mateus 13, verso 49. Mateus, capítulo 13, versículo 49. Olha o que diz. Deixa eu abrir mais uma página aqui. Diz assim, demais. 13, aqui. 49. Vou ter 47 também. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixe de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o que será o fim? O fim da história, conforme diz a palavra. Fim da pregação do evangelho, a igreja perseguida, grande tribulação, volta de Jesus Cristo, último dia, acabou, fim dessa era. E aqueles que não aceitaram, que recusaram, que blasfemaram, não terão perdão nesta era nem na vindoura, porque nós acertamos nossas contas com Deus agora. Não, mas eu conheço alguém que disse que depois que morreu, ele foi, voltou, viu, veio o parente dele, não veio parente nenhum. O que pode ter surgido, mas era igualzinho. Lembra de Norex? Parece, mas não é. Era um demônio transfigurado, uma voz, até com a caligrafia. Até a caligrafia mais, né? Apesar que a minha caligrafia, qualquer demônio faz facinho, né? Que é uma rabisqueira que não tem quantia, mas, né? Enganam. É uma das armas dele. É uma das características. Enganador. Engana. Então o fim está atrelado com a volta do Senhor Jesus. E o que vai acontecer? Haverá uma separação daqueles que vão servir a Deus, daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem a Deus. Como nós lemos aqui, né? Os peixes bons vão ser separados, os justos e os ruins lançados na fornalha.
e o fogo não se apaga. O inferno é eterno. Olha só, Mateus 13, 40. Volta um pouquinho aí comigo. Mateus 13, 40. Vou ler só 40. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. 41. O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então no fim vai acontecer o quê? Gloriosa separação. Aquilo que Malaquias diz, né? E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença não está no corte de cabelo, nem nas vestimentas. É claro que o vestimento de um crente é uma vestimenta diferente, né? Ele tem consciência da santidade de Deus, e por conta disso ele se veste, fala, age, porque é transformado, é nascido de novo, é nova criação. Mas a diferença real e plena está por conta de naquele dia, aqueles que zombam, que desprezam, que voltam as costas para Deus, vão ver o destino eterno. A grande diferença está aí, destino eterno. Porque hoje, o salvo fica doente, o ímpio também. O cristão é contaminado com coronavírus e morre. O ímpio também. Até porque não. Há poucos dias mesmo, eu acho que na semana passada, meu filho do meio me mandou um WhatsApp dizendo de um amigo de infância, de juventude, que infelizmente morreu de coronavírus. Crente, salvo em Jesus Cristo. A esposa doente, internada num hospital, e ele indo visitá-la, os cuidados do marido, e ele foi infeccionado. Ele tinha sérios problemas respiratórios e ele partiu. Nós falamos infelizmente por causa da dor da família, de um amigo que nos perdemos, um amigo que nós conhecemos há muitos anos, nem não sei, muitos anos, para mais de 40 anos eu conheço ele, no mínimo 40 anos. E partiu, salvo, louvado seja o nome do Senhor. Então acontece com o justo, acontece com o ímpio, mas a diferença está na vinda do Senhor. Uns separados para a glória de Deus no céu, e outros separados para a glória de Deus também na eternidade no inferno. Eu já falei isso aqui em outras mensagens. Observe, Mateus 28, verso 20. Olha comigo aí, Mateus 28, versículo 20. É a primeira vez que eu estou pregando, depois que colocar o aparelho. Só Jesus para dar graça para a gente. Jesus. Mas tá bom, chega lá. O que eu falei mesmo? 28, 20, né? Diz assim, vou ler o 19 e o 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E na versão de vocês deve estar até a consumação dos séculos. Fim do mundo, na sua. Consumação dos séculos. Fim do mundo, King James, Nova Almeida atualizada, fim dos tempos, e do irmão Leandro está ali, consumação dos séculos. Eu gosto da versão, todas elas querem dizer a mesma coisa, mas eu gosto dessa versão aí, que o irmão Leandro está usando, que deve ser revista corrigida, é isso? E ela traz uma informação interessante, e aqui tem uma dica de Jesus aqui. Uma dica de Jesus é o seguinte, quando nós olhamos ali para 2 Tessalonicenses, que é aquele texto que eu citei agora, e estou sempre citando, que Paulo diz assim, olha, com relação à vinda do Senhor, e o nosso encontro com Ele, ou seja, a vinda dele e o nosso encontro com Ele é uma coisa só. Ele não vem secretamente, depois de 7 anos ele volta, é uma coisa só. Não vai ser assim, sem que antes, verso 3, se manifeste, sem que antes venha a apostasia, no verso 3 ainda, e se manifeste o filho da perdição, o iníquo, o anticristo, na verdade. Está se referindo a ele. Porque nos versículos anteriores estavam dizendo que a ideia era que alguém levou informações de que a igreja já havia sido arrebatada. E tinha até uma carta, e possivelmente essa carta foi colocada como se fosse de um dos apóstolos, de Paulo, ou de Pedro, ou de algum outro dos apóstolos.
Ele falou, não, não é bem assim, estava trazendo ali um desconforto muito grande, uma balbúrdia no meio do povo. Não, fomos arrebatados, aliás, uma parte foi arrebatada, nós ficamos, etc. Paulo, não, não vai ser assim não, não é secretamente. Primeiro, vai haver a apostasia, e então vai se manifestar o iníquo, o qual o Senhor destruirá pelo sopro da sua boca, na sua vinda gloriosa. Ele diz assim, bem claro ali, 2 Tessalonicenses 3, 2, de 1 vai seguindo ali. E nós chegamos então a ter uma dica aqui com o Senhor Jesus, dizendo, na consumação dos séculos. Se a consumação dos séculos, por isso eu gosto daquela versão que o irmão Leandro está com ela, lembrando que nós estamos gravando também com as portas fechadas, não estamos tendo culto a porta aberta ainda, culto público, devido à situação do isolamento, né? da proibição, decreto. E então os séculos que o Senhor Jesus fala ali, dá uma ideia. Então quer dizer que não vai ser agora, dias e meses aqui, ou poucos anos, dezenas de anos. Pedro e Paulo, mais ou menos no ano 56, 57, 60 e qualquer coisa, né? Então você observa a dica que ele deu, consumação dos séculos. E nós já estamos aqui em muitos séculos. Então já está chegando a hora, como diz aquela canção, de partirmos. Só que quando, irmão Leandro, as pessoas falam do arrebatamento da igreja, falam do fim, eles focam na igreja subindo. Muito, principalmente, os irmãos, amados e queridos irmãos, que entendem que a igreja vai ser arrebatada secretamente, os dispensacionalistas, que pensam que a igreja vai ser arrebatada secretamente e depois de 7 anos o Senhor volta. Então eu aconselho para você entender isso, estudando, lendo, e lá em Daniel, eu tenho uma mensagem chamada 70 semanas, as 70 semanas, que eu explico bem essa questão dos 7 anos. Então eles ficam focados na igreja ser arrebatada. Quando que o foco, na verdade, isso vai acontecer, isso é para se alegrar, isso é para se regozijar, é verdade, de fato, mas o foco tem que ser não somente, tão somente, primordialmente, a igreja subindo. Tem que ser focado nele vindo. A vinda gloriosa de Jesus. O foco fica no, vamos ser arrebatados, vamos ser arrebatados, vamos ser arrebatados. É uma verdade, existe isso aí. Mas Cristo vindo, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todo olho verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram. Então nós temos que focar, ele voltará. Cristo voltará. E então nisso de Cristo voltar, sim, claro, a igreja vai ser arrebatada, os crentes vão ser mortos, ressuscitados em corpo de glória, os vivos transformados em corpo de glória, e subiremos. Aí sim, mas o foco primordial é Cristo voltará. É a sequência. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, que estivermos vivos, seremos transformados. E seremos então arrebatados diante do Senhor. O que vai acontecer? Cristo é aquele que disse na consumação do sexo, está perto. Está difícil, meus irmãos? Eu tenho 2 notícias. Primeiro, vai piorar. Segundo, Cristo voltará. Olha comigo. 1 Coríntios 1:8. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Acho que eu vou ler tudo aqui, hein? Vou ler o 4 ao 8. Vou ler até o 9. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Jesus, o testemunho de Cristo, tem sido confirmado em vocês. De maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele também os confirmará até o fim.
confirmando em vocês, verso 6, finalzinho, e assim como o testemunho de Cristo se tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação. Então a ideia primeira é claro, vamos ser arrebatados. E ficou sempre pregado o arrebatamento, mas o foco deve ser primeiro na sequência que a palavra nos informa. Cristo aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Cristo voltará. Com o alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, a ressurreição dos mortos em Cristo, transformações dos vivos em corpo de glória, e aí subimos diante do Senhor, e Ele nos confirmará até o fim. Repito novamente o que eu tenho falado sempre. Salvação eterna, salvação não se perde, porque Cristo não nos deu uma salvação meia boca, a salvação que Ele nos dá é eficaz. Ele não veio dar uma possibilidade, Ele veio salvar eficazmente para a glória do Deus Pai. Amém? Observe, Salmo 9, 17 diz, né? Mas uma coisa vai acontecer no fim. Ele nos confirma até o fim. E os ímpios serão lançados no inferno. Salmo 9, 17. Em Apocalipse 20, verso 15, fala que isto é a segunda morte. Agora, eu falei o que é o fim. O fim é quando Cristo voltar. Está atrelado com o evangelho, com a palavra, com a pregação. Algumas coisas que vão acontecer no fim. Separação dos justos, dos ímpios. Toda aquela sequência que eu falei do princípio das dores, da apostasia, manifestação do anticristo, o deflagrar da grande tribulação. Agora, o que fazer? Volte seus olhos para 1 Pedro 4, 7 em diante. E diz assim o texto: o fim de todas as coisas está próximo. Ponto e vírgula, na minha versão aqui. Portanto, agora vem aqui, olha, o fim é certo. Pedro está ensinando. O fim está próximo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos causar terrorismo teológico? Não. Vamos aplicar um sensacionalismo? Não. Vamos fazer conjecturas intermináveis. Esse é o anticristo, é aquele que é o anticristo, não é aquele outro, não é aquele outro, não é aquele outro. É claro que estudar faz parte, devemos e temos toda a liberdade. Eu estou me referindo aos terrorismos que são feitos. Porque um ou outro tem um conhecimento doutrinário teológico, mas uma maioria não tem. E tem pessoas que não têm uma intimidade maior com a escatologia e começam a se preocupar, porque pegam a internet, que é uma coisa boa, mas também tem coisas ruins, e começam a ver, e tem aqueles pastores que gostam de ir para ter like, para ter inscritos no canal. Eles fazem uma revolução e começam a ligar isso com aquilo outro. E aquilo vai mexendo com as pessoas e começam a disseminar erros teológicos e marcar datas, e aí criam-se seitas, heresias e erros intermináveis. Isso que vamos fazer? Não. Porque a instrução bíblica é: o fim vem, está próximo. Portanto, sejam criteriosos, sejam sinceros, talvez esteja na sua isso, sóbrios. A minha está escrito: sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Olha aí. Criteriosos e sóbrios para orar. Sejam criteriosos. A palavra é a regra de fé e prática. Estamos guardados no Senhor, não temos que nos preocupar. Não depende, queridos, de termos um conhecimento doutrinário, teológico, do hebraico, do grego, do aramaico, de homilética, Estamos muitas vezes misturando palavras do meio acadêmico com a pregação num culto público popular. Se qualquer pregador aqui, um conselho que eu falei hoje com o irmão Leandro, que tem sido uma bênção na nossa vida aqui na igreja, juntamente com a sua esposa, a irmã Rafaela, e eu falei com ele hoje, eu disse assim: olha, tudo que eu ensinar para você, que eu puder ajudar você no ensinamento, nas pregações, nos estudos, em minha casa, na sua casa, tudo que eu puder ensinar para você, se você guardar o que eu vou te dizer agora, aí eu disse: pregue a cruz. Se você pregar a cruz, você vai bem na proclamação do reino, do evangelho de Jesus Cristo. Porque muitos fazem coisas mirabolantes. Não, mas é que o OVNI, aí não sei o que, lá em Ezequiel capítulo 1, e não sei o que, e traz e tal, e aquele pavor para a igreja, e às vezes você está lidando com cristãos que não foram instruídos ainda na verdade do evangelho, porque na simplicidade do evangelho, você ensina a igreja fica sólida. Qual é a simplicidade do evangelho? Jesus morreu por você, morreu no seu lugar, ressuscitou para que você fosse justificado diante do Deus que estava irado, que é irado contra o pecador e o pecado.
e que guarda, confirma até o fim. A salvação não é aquela de manhã salvo, de tarde não é mais um pouquinho à noite já é, daqui a pouco não é mais. Não, salvação é novidade de vida, é ser regenerado, é ser feito filho de Deus, e Deus não tem ex-filho. Então é pregar que nós temos firmeza em Cristo. E à medida que a igreja vai amadurecendo, você ensina mais, ensina mais, ensina mais. Mas a simplicidade é, Jesus salvou com uma eterna salvação no seu lugar, por você. Ponto final. E voltará para buscar os seus. Ponto. Então, o que nós temos que fazer aqui? Sermos criteriosos e sóbrios para podermos orar. Verso 8. Acima de tudo, porém, tenhamos muito amor um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Olha, amem uns aos outros. Então não é para ficar conjecturando quem que vai... Não. Estudar é uma coisa. Ficar tocando terror é outra. Estamos referindo a tocar o terror. Ai, meu Deus. E agora? Agora coloquei o chip. Agora não coloquei o chip. Agora marquei. Agora não marquei. Agora tem um código de barra. Agora... Descansa no Senhor. Ele é Salvador eterno. Ele é Salvador perfeito. A obra que Cristo fez é perfeita. Eu li Hebreus 9, 26. Ele não precisa ficar vindo fazer de novo, como lá na antiga aliança. Perdão. Uma vez só. Uma vez só. O justo pelos injustos. Uma única vez. Acabou. Salvação eterna é garantida. Ser mutuamente hospitaleiros. Olha aqui. Então, criteriosos, sobe para orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor um para com os outros, porque conhece de tudo, conhece doutrina, conhece teoria, pelo menos, conhece o grego, o aramaico, o grego koiné, sabe tudo tal. Não tem amor. De que adianta isso, Paulo ensina, né? De que adianta? 1 Coríntios 13, né? Verso 9, sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Hospitalidade. Olha, então Paulo está quebrando, é coisa para cá, é mortandade para lá, é peste, é tribulação, é angústia, é tsunami, Eu tenho que ser hospitaleiro com os irmãos? Sejam hospitaleiros. Amem os irmãos. Sejam sóbrios para a oração. Eita, criteriosos para orarmos. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sejam sóbrios, criteriosos para a oração. Para amar mutuamente, ser hospitaleiro, receber os irmãos. Olha bem, sirvam uns aos outros conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Sirvam uns aos outros. O dom não é para exaltação, o dom não é para chamar holofote. Os dons que Deus distribui para a igreja, sirva uns aos outros. Faz isso. Já está próximo ao fim das coisas. Segue a sua vida. Seja igreja. Igreja sendo igreja. Ame, seja hospitaleiro, ore, sóbrio e criterioso e para você orar. Ame. E agora diz o quê? Sirva uns aos outros com os dons que Deus distribuiu. E sirvam uns aos outros conforme o dom que recebeu encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus. Em outra ocasião eu prego mais detalhadamente sobre o que é isso aqui, multiforme graça de Deus. Mas nessa multiforme graça de Deus, imagina um corpo que tem vários órgãos e cada um serve para organismo, né? No organismo tem vários órgãos que servem para definir, cada um para a sua respectiva utilidade. Um prega, o outro canta. Outro vai visita, enfim. Se alguém falar, na sua versão está assim, né? Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus, vai ensinar, vai falar, seja na pregação, seja numa reunião no lar, seja o pai de família, a mãe, a esposa, os filhos, vai falar, fale segundo as palavras de Deus, segundo os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus lhe dá. Não faça meia boca, desculpe minha expressão chula aqui. Se alguém serve, faça conforme a força que Deus lhe dá. Estamos referindo ao fim dos tempos que está o pau quebrando no lombo. O que eu faço? Olha só. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Então,
e já está próximo o fim de todas as coisas. Sejam sóbrios para a oração, amem mutuamente, sirvam com os dons, sejam hospitaleiros e faça com a força que Deus lhe dá, sirva com a força que Deus lhe dá, com intensidade, porque Deus não dá força para você ser alguém que não é incapaz, não. Deus te dá para você ser em alguma coisa, você vai ser útil. E diz assim: para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre, dessa era e eternamente. Amém. Ou seja, vai fazer algo para a glória de Deus. E agora eu vou concluir esse sermão, e eu quero que você abra 2 textos. Aliás, num texto eu dividi ele em 2, para eu fazer a minha conclusão e a minha aplicação. Abre comigo aí em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 10. Estou falando que nem aquelas pessoas que racham a dentadura, né? Sabe aquele... Misericórdia. Primeira, 2 Pedro 3, de 1 a 10. Aqui eu vou fazer a minha conclusão. Observe. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês. Aqui está a conclusão. O despertar da mente esclarecida. Para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. E também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Cadê a vinda do Senhor? Ele continua. Sejam hospitaleiros, amem uns aos outros, sirvam com a força que Deus lhe deu, sejam sóbrios para orar, façam para a glória de Deus. Deixa quem quer zombar que zombe. Olha a zombaria aqui. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo naquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido aguardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Aqui está a conclusão. Olha, eu quero despertar a mente esclarecida de vocês. Aqueles que zombam dizem: olha, desde que meus pais e avós existem, estão dizendo o fim não acontece. E está tudo igualzinho. Não está igualzinho, não. Aí Pedro começa a dizer aqui, olha, a terra foi tirada da água, depois houve o dilúvio, e assim por diante. E começa a falar uma série de coisas, explicar aqui. E está dizendo que essa terra está sendo guardada e preparada para o fogo, que vai destruir todos os elementos químicos, todos os elementos. Porque no dia do Senhor virá como ladrão, naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Toda obra. O dinheiro que foi juntado, as fazendas que alguém matou e roubou, picou e fez loucuras por causa dela, os rios de dinheiro, as pessoas deixaram de congregar, de adorar o Senhor, de servir a Deus, porque queriam ganhar dinheiro, o amor, o dinheiro é a raiz dos males. E ela aqui vai ser destruída pelo fogo. Então quer dizer que eu não posso ter, se você tem condições de fazer com honestidade, com trabalho, não negligenciando o reino, faça. E tenha. E ajude o próximo também, evidentemente. Mas vai ser destruído pelo fogo.
Portanto, Jesus disse assim, olha, não ajunteis tesouro na terra, porque pode a traça roer, a ferrugem destruir, o ladrão vir e roubar. Ajunteis tesouro no céu, que o ladrão não rouba, a ferrugem não destrói e a traça não estraga. Agora aqui minha aplicação. 2 Pedro 3, de 11 a 14. Olha o que diz. Uma vez que tudo será desfeito, aqui está a aplicação. Uma vez que tudo será desfeito, assim desfeito, vocês devem ser pessoas, então aplique isso no seu viver. Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira piedosa, santa, irrepreensível, devotada ao Senhor, fazendo o que está lá no capítulo 4, verso 7 a 11. Amor, um para com os outros, servindo aos outros, etc, etc. Uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Quando é que eu apresso a vinda de Deus? Quando eu proclamo o Evangelho. Eu não disse que o fim está atrelado à proclamação do Evangelho? Quanto mais eu prego o Evangelho e chega o tempo de acabar a colheita, enquanto o último eleito não foi alcançado, ainda haverá a pregação do Evangelho. Chegou o último eleito, aí já era. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós, porém, aplica isso ao seu viver. Nós estamos esperando novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Você vai ver governador, presidente, prefeito, deputado, senador brigando para lá e para cá. Uns são sinceros, a maioria não é, infelizmente. Países melhores, países terríveis nessa questão. O Brasil, infelizmente, sofre por demais com a corrupção. Mas nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, que é Cristo Jesus, plenamente e gloriosamente. 14. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, a manifestação gloriosa de Jesus, novo céu, nova terra, tudo isso que eu falei, por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se, para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa, vida santa, vida piedosa, vida íntegra diante do Senhor Deus e em paz. Não deixe que nada tire sua paz. Que Ele te encontre sem culpa, sem mácula e em paz. Pois Ele é o príncipe da paz. Nem Covid-19, nem guerra de esquerda com direita, nem a crise financeira, monetária, mundial, global, nem as teorias da conspiração, nem tanta coisa que possa acontecer. Sejam criteriosos para a oração, amem uns aos outros, sirvam com o dom que Deus lhe deu e sirvam com intensidade. Se alguém vai falar, fale segundo as palavras, o oráculo de Deus, para a glória de Deus, e que quando Deus vier, naquele grande dia, o Senhor Todo-Poderoso nos encontre sem culpa, sem mácula, porque nossos pecados foram castigados na cruz e em paz. Amém? E o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, por finalzinho, tenham paz em Cristo Jesus. Vamos orar?